Jesus. Então vamos, o texto que o presbítero Rodrigo leu em Mateus capítulo 14, como eu havia falado para os irmãos, na última quinta-feira à tarde, eu meditando, finalizando a ministração da última quinta, o Senhor ardeu no meu coração esse texto, e sobre Mateus capítulo 14, que vai falar Jesus andando sobre as águas, ou Pedro andando sobre as águas. E a gente vai entender o que o Espírito Santo nessa noite estará falando conosco. E a gente vai entender nesse texto que o presbítero leu com todos nós hoje, que o barco estava numa tempestade, o vento era muito forte, eles estavam assustados, mesmo sendo 3 deles pescadores, homens que já estiveram ali naquele mar, mas eles ficaram assustados por tamanho que era o vento. E daqui a pouco aparece Jesus andando sobre as águas. Ou seja, a gente tem uma tempestade, a gente tem o vento forte, e a gente vai entender ao longo dessa ministração que tempestades, ventos fortes, são oportunidades para nós vermos Deus agir na nossa vida. Ventos fortes, tempestades ou desertos que passamos, provações que passamos, são oportunidades para nós vermos Deus reagir na nossa vida. Guarde essa palavra, e é o que nós vamos encontrar nesta mensagem de hoje. Mateus 14, 22, que todos nós lemos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. Isso aqui me chamou muito a atenção. Jesus sempre, em outras oportunidades, ele quer se deslocar de um lado para o outro, e ele chama os discípulos: passemos para o outro lado, passemos para o outro lado. Todos entram no barco, o próprio Jesus também entra no barco, e eles atravessam para o outro lado, e isso tudo acontece no mar da Galileia. Só que dessa vez, pensa comigo, o que leva Jesus, que sempre quando fazia essa travessia estava junto, o que leva Jesus a dizer: vão na minha frente, porque Jesus está dizendo, o texto está dizendo que Jesus insistiu. Se Jesus insistiu, é porque teve algum discípulo ou todos que ficaram: Senhor, mas espera aí, e como que tu vai depois? Então, está conseguindo pensar como? Só tenho esse barco aqui, ou de repente tinha outros barcos, e de repente algum deles poderia de repente ser levado por um pensamento de: mas com quem que ele vai? Será se ele vai em outro barco? Será se ele vai trocar o nosso barco pelo barco do fulano de tal, que é maior, é mais confortável, é mais rápido, tem mais gente para remar, tem gente mais... Será se Jesus está trocando o nosso barco e agora ele insistiu para que a gente deixe ele com o povo lá? Porque nos textos anteriores, Jesus... você vai ver versículos antes, Jesus fica sabendo da morte. O Rodrigo ministrou esse texto tempos atrás aqui, né, Rodrigo? Jesus fica sabendo da morte de João Batista, e eles eram primos, e ele fica muito triste, muito angustiado com aquilo, e ele quer ter um tempo sozinho com Deus. E você vai ver nos versículos anteriores que ele no versículo 12, e chegaram os seus discípulos, isso aqui é os discípulos de João, e levaram o corpo de João, depois que ele perde a cabeça, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, versículo 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então Jesus, quando fica sabendo dessa notícia,
ele se despede do povo e se retira para um lugar deserto, porque a notícia foi tão triste para ele que ele queria ficar só, ele queria ter um tempo a sós com Deus. O primo dele, alguém que foi que preparou o caminho, a voz do deserto, estava morto. E ele ficou abalado com aquilo, e ele queria ter um tempo a sós com Deus. E ele se retira para um lugar deserto. Olha a continuação do texto. E Jesus saindo, versículo 13, e Jesus ouvindo isto, retirou-se dali e foi num barco. Ele entra no barco com seus discípulos e vai por um lugar deserto, apartando-os do povo, mas o povo o seguiu a pé. Agora eu vou mostrar para os irmãos o Mar da Galileia. Ele tem aproximadamente, deixa eu adiantar essas informações aqui, 18 quilômetros, olha o tamanho desse Mar da Galileia. Ele tem 18, 19 quilômetros, 20 quilômetros, outras informações vão falar de 20 quilômetros de comprimento e 19 quilômetros de largura. É ir daqui para o Ceasa, a largura do Mar da Galileia, ir daqui para o Ceasa. E o comprimento dele é ir daqui da fazenda lá pelo Pinheirinho, mais ou menos. Olha o tamanho do Mar da Galileia. Então, quando você vê que Jesus entra no barco, pode ser uma extremidade ali, e ele atravessa para o outro lado. Enquanto ele está indo de barco com seus discípulos, a multidão faz esse contorno ali, ó, que os irmãos estão vendo, aproximadamente de 8, 9 quilômetros. E quando Jesus chega no outro lado de barco, a multidão está lá de volta. Mas ele queria ter um tempo a só, ele queria ficar sozinho, só que daqui a pouco está lá a multidão de volta. Enfermos, pessoas depressivas, famintos, pessoas que precisavam ser libertas, pessoas que estavam querendo falar com Jesus para interceder por alguém que estava em sua casa, porque eles sabiam que Jesus poderia fazer milagres. Então essa multidão, quando Jesus chega no Mar da Galileia, no outro lado, está lá toda a multidão de volta. Só que Jesus não estava tinha perdido o primo. Jesus queria um tempo a só. Ele estava angustiado, ele estava abatido. Mas com todos esses sintomas de não querer estar envolvido na multidão, olha o que vai continuar dizendo o texto. E Jesus saindo viu uma grande multidão, ou seja, ele sai de uma multidão, quando ele chega no outro lado, está lá a multidão de volta. Versículo 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, a multidão, curou os seus enfermos. Ou seja, todos que estavam enfermos ali foram alcançados pela graça de Deus. Jesus estava cansado, mas ele abre mão do cansaço dele, ele passa por cima do cansaço dele. E a gente vai entender que quando nós estamos dispostos, quando a nossa disposição é maior que a nossa dor, que a nossa angústia, e nós nos colocamos como servos de Cristo, acontecem milagres. Jesus estava cansado, Jesus estava angustiado, queria ter um tempo a só, queria ficar parado sozinho, mas quando ele vê a multidão carente, necessitada, ele deixa a canseira de lado, ele deixa a dor de lado e vai atender a multidão. Nós entendemos que quando nós assim agimos, milagres acontecem. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, já era tarde,
Aí você vai ver que os discípulos chegam para Jesus. A gente já vai voltar para o nosso texto. Os discípulos chegam para Jesus: Jesus, olha o tamanho dessa multidão, já é tarde, despede esse povo para que eles vão até as aldeias comprar comida para eles, senão vão perecer todo mundo. E Jesus vai dizer: o que vocês têm aí? A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus: tragam até a mim. Aí eles levam até Jesus os 5 pães e 2 peixinhos. E quando esses peixes e os pães estão na mão de Jesus, ele ora, abençoa e alimenta toda aquela multidão. Pessoas que foram ali apenas para receber uma cura, uma libertação, elas saem saciadas. E a continuação, aí sim, todos estavam saciados. Aí Jesus chega para os discípulos: aí Jesus chega para os discípulos e vai dizer a eles, aí a gente volta no texto que a gente estava ali. Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco que eles haviam atravessado e vão para o outro lado do Mar da Galileia. Aí a gente volta naquela situação que eu falei agora há pouco com os irmãos. Por que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem sozinhos no barco e se deslocassem para o outro lado? Como, de repente, os discípulos, imagina comigo agora que você é um discípulo de Jesus, e você está lá nessa região praiana, montanhosa, porque a gente vai ver na imagem anterior, que a região era montanhosa, e Jesus vai subir no monte, e Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco e vão para o outro lado. E de certo, se eu fosse um discípulo de Jesus nesse momento, eu ia ficar me perguntando e ia comentar de repente com o Lincoln, se estivesse ali, o Luiz se estivesse ali, o Valdeir se estivesse ali: ô Lincoln, ô Valdeir, mas será se ele vai vir no barco daquele camarada que é um empresário ali, que o barco é mais confortável? Não, eu acho que não, mas ele vai ficar aí sozinho fazendo o quê? Pois é, rapaz, mas ele insistiu para a gente vir sozinho e deixasse ele lá, que Jesus ficou despedindo o povo ainda. E os discípulos remando aqui, irmãos, devagarinho, para entender o que iria acontecer, o que estava acontecendo, ou em que barco Jesus iria entrar para fazer essa travessia também. Só que isso não aconteceu. Enquanto eles estavam fazendo aquele deslocamento, eles veem Jesus se despedindo da multidão, e daqui a pouco ele começa a subir aquela montanha ali. Agora ele está subindo, olha lá. E eles remando devagarinho, e indo para o outro lado. Sabe quando você quer ver o que vai acontecer e vai bem devagarinho? Você diminui a marcha, diminui o passo. Assim eu imagino que estavam os discípulos. De repente, algum engraçadinho deles lá falou: só falta ele vir andando sobre o mar agora. Como que ele vai vir de lá? Vai vir andando sobre a água? Que absurdo. Quando nós estamos debaixo de uma orientação de Deus, coisas absurdas podem acontecer. De repente lá, eu iria falar alguma coisa assim. Só querer fazer uma gracinha, uma piadinha. Só falta, de certo ele está imaginando que ele vai vir andando sobre a água. Ou seja, algo que era impossível de acontecer. Mas, irmão Francisco, quando a gente está debaixo de uma palavra, de uma orientação de Deus, coisas absurdas podem acontecer. Coisas absurdas podem acontecer. Quando estamos sob a orientação de Deus, o vento pode estar forte, as ondas vêm e vão,
mas se estamos onde Ele mandou estar, se prepare para viver o sobrenatural. E é isso que vai acontecer com os discípulos. Irmãos, eles começam a remar e já estão praticamente no meio dessa travessia, quando eles são surpreendidos pelos fortes ventos que tinham nessa região, por ser 230, o mar da Galileia fica abaixo do mar Mediterrâneo, 230 metros, ou seja, o mar Mediterrâneo fica aqui, o mar da Galileia é aqui, ó, e é ladeado por grandes paredões, e é uma combinação perfeita para do nada, o Rodrigo ministrou isso, falou sobre isso numa ministração de domingo que ele pregou aqui. Era a combinação perfeita para do nada ter tempestades de ventos. E é o que acontece bem nesse momento. E os discípulos estão no meio do mar da Galileia, no meio da travessia, quando eles são surpreendidos por fortes ventos. Mas eles estavam debaixo de uma orientação, debaixo de uma palavra. O que eu absorvo, o que eu entendo, o que o Espírito Santo fala para mim na minha vida. E Ele fala na sua que está aqui, Ele fala na sua vida que está me assistindo em casa. Que mesmo estando sobre a orientação de Deus, Valdeir, somos surpreendidos por ventos fortes na nossa vida. Isso não nos isenta, Cris, mesmo servindo a Deus, de passar por tempestades, Fernanda. A gente está onde Ele mandou estar, e somos surpreendidos por fortes ventos. Mas se foi Ele quem mandou você e eu estarmos nessa posição, espere, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Porque é Ele que mandou, irmã Terezinha. Ele que mandou. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho. E os discípulos estão vendo, remando devagar, e Jesus subindo sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, Ele estava ali sozinho. Mateus 14, 23. Se o caminho que estamos foi Ele que nos orientou, podemos ter certeza que estamos seguros. Talvez você olhe em sua volta e você não vê segurança física, aparente, mas se é Jesus que está no controle, se é Jesus que está dirigindo a tua vida, tenha confiança, confia no Senhor, espera no Senhor, que no momento certo, na hora certa, Ele se manifestará na tua vida. Aleluia! Lá em Êxodo 13, 17 e 18, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Eles tinham, quando o povo de Israel sai do Egito e vai caminhando em direção a Canaã, o caminho poderia ser mais curto, mais prático, só que era um caminho em que eles se deparariam com povos fortemente armados, povos que tinham práticas em guerras. Eles não tinham práticas de guerra, e Deus já sabia que eles poderiam pensar em voltar, enfim. Então o Senhor, sabendo de todas as coisas, os conduz por um caminho seguro, e muitas das vezes, quando nós pedimos direção de Deus sobre a nossa vida, essa direção vem, e nós precisamos entender qual é a direção. Situações complicadas,
adversidades no próprio caminho em que Deus nos conduziu vão surgir, mas se entendemos que é o caminho que Ele quer para a nossa vida, você pode ter certeza que o caminho é seguro. Aí o capítulo 24 e 25, versículo 24 e 25, mas o barco já estava consideravelmente uma distância da terra, fustigado, ou sendo, as ondas vinham e plá, 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 o barco virou nada, diante das tamanhas ondas, que estavam vindo sobre, que davam aquelas lapadas no barco deles, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Aí olha o que acontece, irmãos, o problema aqui era o vento, o problema aqui era a água, porque o forte vento iria fazer o barco emborcar, virar, afundar, naufragar, e a água os mataria, porque é uma profundidade terrível ali de fundo ali. Então, e eles estavam assustados, eles estavam desesperados, mas mais uma vez, eles estavam debaixo de uma palavra, que Jesus os mandou. Será que nesse momento de perturbação nesse caminho, algum deles não pensou, mas Jesus que nos mandou, foi o caminho que o Senhor nos orientou, e por que nós estamos passando por isso? A gente vai entender que grandes experiências que nós temos com Deus, grandes propósitos que Deus quer realizar na nossa vida, é em meio à tempestade, é em meio à tempestade. Aí o versículo vai continuar dizendo, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, o mar naquele momento, era o problema para os discípulos, mas para Jesus estava andando sobre o mar, Jesus estava andando sobre o problema dos discípulos, pegou isso? Aquilo que para nós muitas das vezes é o que vai nos acabar, é o que nos traz angústia, é o que nos traz perturbação, você precisa entender, nós precisamos entender, que isso para Jesus não é nada, isso para Jesus não é nada, e Ele anda sobre esse problema, sobre essa situação. Se estamos onde Ele mandou estar, Ele vai descer ao nosso socorro, Ele vai descer ao teu socorro. Isso aqui é muito forte. Se estamos onde Ele mandou estar, Ele vai descer ao nosso socorro. Os discípulos estão no meio do mar, sendo açoitados, as ondas estão para lá e para cá com eles, e Jesus desce ao encontro para socorrer os discípulos. Jesus vem ao encontro dos discípulos. Eu não sei qual é a situação, mas eu creio se é o Espírito Santo que conduz essa igreja, como entendemos que é. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece o vendaval, que muitas das vezes nos traz angústia, medo, nos causa sofrimento. Mas essa palavra nessa noite está sendo direcionada ao nosso coração. Ele está vindo ao nosso encontro. Ele está vindo ao teu encontro. Aleluia. Quando viram andando sobre o mar, versículo 26, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, se você estivesse lá, e eu estivesse lá também, a gente ia ver quem ia gritar mais com medo, porque você está no maior apuro, e daqui a pouco aparece um negócio fora do comum, fora do normal. Alguém aqui já viu um fantasma? Sinceramente, você de casa já viu um fantasma?
Já viu um fantasma, Poli? Gabi? Ninguém nunca viu um fantasma aqui? Por quê? Já viram um fantasma? Já viu, Luiz? Alguém já viu um fantasma aqui? Por que ninguém viu fantasma aqui? Porque fantasmas não existem. Mas e se você vê alguma coisa assim? Lá no Amazonas, uma vez numa estrada de chão, a gente andando meio que à noite, num ramal, não era asfaltado, num escuro só. Daqui a pouco via a gente andando, era eu e não sei se meu pai estava, eu e mais 3, a gente estava indo de um lugar para o outro, e daqui a pouco de longe, assim, um negócio branco se sacudindo assim, e as mãos mexiam para lá, e a cabeça às vezes fazia uns movimentos estranhos, e cada um foi tendo uma ideia daquilo ali. Irmãos, o coração ficou batendo a 1000, só que eu era o mais novinho, e os outros 2, metida macho, né, não é nada, mas todo mundo estava com o coração, é um troço fora do comum. E conforme a gente foi chegando perto, mais aterrorizante a coisa ficou. E quando a gente foi chegando mais perto, era uma sacola que estava tipo enfiada numa madeira assim, e ficava chacoalhando com o vento. E a mente de cada um viu algo diferente, um fantasma. Só que hoje a gente sabe que não existe, mas quem não passou por uma situação de olhar para algo, imaginar e... Fantasmas não existem, mas quando acontece alguma coisa assim, era nessa situação que os discípulos estavam. Eles também não acreditavam em fantasma, mas quando eles viram um ser andando sobre as águas, eles ficaram assustados, aterrorizados, o texto vai dizer isso, e gritaram com medo. Em meio ao forte vento, não perceberam Cristo se aproximando, estavam tomados pelo medo. Quantas das vezes nós estamos em um momento da nossa vida, passando por uma situação em nossa vida, que nos leva ao medo exagerado, muitas das vezes, de não achar que Deus pode nos socorrer, de achar que Deus pode nos ajudar, e muitas das vezes nós não entendemos ou não vemos a mão de Deus agindo na nossa vida, agindo em prol da nossa vida. Nossos olhos ficam vedados pelo medo, como a solução estava chegando, e eles não estavam vendo. E a minha oração é que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha abrir os seus olhos. Você que busca uma direção, você que busca uma resposta de Deus, que os teus olhos venham ser abertos, e você possa ver Jesus se aproximando de você, e lhe mostrando o caminho, entrando com a solução. Obedecendo a ordem de Jesus, estavam enfrentando fortes ventos, e ao mesmo tempo se deparando com algo que nunca tinham visto antes. Aí no Salmo 23, o versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, me conduzem. A gente entende nesse Salmo 23, versículo 4, que o pastor, como um bom pastor, como um guia que ele é, olha agora, prestem atenção, ele está pastoreando as ovelhas aqui, nesse pasto, e ele vê que esse pasto só vai dar para mais uma semana, e ele então, esse pastor, ele já cria a estratégia, ele já sabe que passando essa montanha, passando esse monte, aqui do outro lado tem uma campina, com água, com pasto verdejante, com águas tranquilas,
E ele sabe como pastor que ele precisa levar o rebanho lá para o outro lado. Porque ele sabe que as ovelhas estão faceiras ali comendo o restinho de grama, de pasto que tem ali. Elas não conseguem entender que daqui a pouco aquilo ali vai acabar. Mas o pastor, ele vê que só dá para mais uma semana. Então o que ele faz? De forma estratégica, ele não tem, as ovelhas não, elas não suportariam fazer essa travessia de um vale para outro, escalando uma montanha, durante o dia, no sol escaldante de 50 graus, lá da Palestina. Então qual é a estratégia do pastor? Durante a noite, quando a temperatura está baixa, as ovelhas já estão se arrumando para dormir, para descansar, na sua rotina. Chegou a noite, durante o comer, chegou a noite, vamos descansar. Aí daqui a pouco chega o pastor, cutucando ali com o cajado, puxando, corda, vamos. E ele começa a conduzir essas ovelhas para esse outro pasto, porque ele sabe que ali já vai acabar. Só que essa travessia, muitas das vezes, é em meio a pedregais, é em meio a situações que muitas das vezes, aqui é uma queda livre de mais de, é um penhasco, uma queda de mais de 30, 20 metros, se a ovelha cair ali, ela morre, e o pastor conduz essas ovelhas à noite, e quando ele vê que uma está se aproximando, olha, presta atenção nisso, irmãos, quando ele vê que essa ovelha está se aproximando do penhasco, ele vai lá com o cajado dele, puxa ela para perto. Muitas das vezes essa puxada machuca um pouco, mas a gente precisa concordar que é melhor uma puxada que causa um pouco de desconforto do que a morte. É o que o Senhor faz muitas das vezes conosco. E o salmista vai dizer que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, são situações difíceis, onde o próprio pastor conduz as ovelhas. Ou seja, o nosso Deus, muitas das vezes para o nosso aprendizado, para o nosso benefício, Ele nos conduz por caminhos que muitas das vezes nos é difícil. Pegou isso? O nosso Deus, como nosso guia, como nosso pastor, Ele nos orienta por caminhos que muitas das vezes nos é difícil. Mas Ele, como pastor, Ele está lá, estará junto. Ele estará junto. Tem alguém aqui passando por um momento difícil, por um caminho difícil? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E quando o dia está amanhecendo, essas ovelhas estão começando a finalizar essa travessia. Lá embaixo elas começam a ver aquele pasto verdejante, águas tranquilas. E aquilo ali causa uma alegria. E elas começam a entender a trajetória tão difícil que foi preciso elas atravessarem. O Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor. E os discípulos, no meio do mar da Galileia, por aqueles vendavais, por aqueles ventos fortes, eles estavam debaixo de uma orientação. Eles estavam debaixo de uma orientação. Para vivermos algo diferente, é a partir de tempestades, quando os ventos não são favoráveis, que temos a oportunidade de vivermos o sobrenatural. Se o Senhor tem nos conduzido, se o Senhor tem conduzido essa igreja, os servos que aqui servem, por caminhos, muitas das vezes, que prova, vem experimentar o nosso caráter, a nossa paciência, a nossa servidão, a nossa renúncia, o nosso carregar a cruz, o negar a si mesmo.
Porque a partir desse momento de negar a si mesmo, de carregar a cruz, de se colocar em condição de servir o outro, é que grandes milagres vão acontecer na nossa vida. Grandes milagres vão acontecer na nossa vida. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida. Enquanto o Espírito Santo ministrava no meu coração essa palavra, ele falava de forma muito forte comigo, a partir do que nós vamos entender agora. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Irmãos, o barco estava quase indo a pique, o vento para lá e para cá, e o Pedro tem a coragem, a ousadia de dirigir, quando ele entende quem era, quando ele entende que era Jesus, o mesmo que tinha dado a orientação para que eles estivessem ali, para passar por aqueles vendavais, por aqueles ventos fortes, quando ele entende que era tudo uma programação, um projeto de Cristo, ele: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir. E a hora que ele ouve novamente a voz de Cristo: Senhor, manda que eu vá até ao teu encontro sobre as águas que minutos antes eram ferramentas que poderiam destruir, agora elas servem para um novo propósito. Eu quero que você pegue isso aqui, os irmãos que estão em casa. Existem situações que vivemos na nossa vida, que é para nossa destruição, que é para nos jogar para baixo, mas se entendermos que é Deus que tem nos conduzido, é aqui que o Espírito Santo começou assim no meu coração. Se entendermos que é Deus que tem nos conduzido, se é Deus que tem conduzido essa igreja, através do seu Espírito Santo, a mesma ferramenta que é para destruição, que você acha que é para destruição, será utilizada para um propósito, para glorificar o nome de Deus na nossa vida. O que era para destruição, agora está sendo usado para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Pedro, através da vida de Pedro. Olha, quando ele faz olha o que Jesus responde: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água. Mas foi 2 passinhos, 3 passinhos, ele andou pouco. Ele andou. A Bíblia não vai dizer que ele deu 1 passo, ou 2 ou 3 passos. Ele andou. Você imagina o que é ficar pisando sobre a água sem afundar? Não dá para imaginar isso. Existem pessoas que falam um monte: Pedro duvidou, não sei o que, mas ele andou, ele teve a experiência de andar, de caminhar sobre aquilo que estava no primeiro momento com o propósito de destruir. Agora ele estava sobre isso. Aquilo que era para destruição, agora ele estava servindo para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Os irmãos estão entendendo isso? Situações que passamos, ventos que passamos, que sofremos, medo que temos, quando nós estamos diante de um perigo, eminente perigo, mas quando nós estamos diante da orientação de Deus, irmãos, tudo isso se torna uma ferramenta para que o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos viver algo que a gente nunca viveu em Cristo.
Eu declaro isso nessa noite sobre a vida da tua família, sobre a tua vida, sobre a vida dessa igreja. Que os mesmos problemas que você tem achado que é para destruição, os mesmos ventos, as mesmas águas, que tem trazido medo, eles servirão para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na vida dessa igreja. Aleluia! 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 O barco era a segurança limitada do Pedro. Não estava bom, Valdeir, porque a qualquer momento aquela segurança limitada que Pedro tinha dentro daquele barco, o forte vento poderia virar. Então Pedro, ele vai entender, esse barco pode virar a qualquer momento. Do jeito que Jesus está andando é mais seguro. Deixa eu ir até contigo. Pedro deixa a falsa segurança que ele tinha, e ele ousa a caminhar em direção a Cristo, debaixo da orientação de sua palavra. E ele deixa a segurança, ele deixa a zona de conforto. Pedro foi o único homem, comedor de arroz e feijão, como eu e você, que teve a linda experiência de andar sobre a água. Porque ele deixou a zona de conforto, ele deixou a falsa segurança, e fez, e teve a atitude de fazer o que os outros não tiveram coragem de fazer, e ele cai para fora do barco, coloca o primeiro pé. Você imagina a loucura que é? Mas quando nós nos entregamos a uma vontade de Deus, irmãos, essas coisas acontecem. Que o Espírito Santo de Deus venha nos estimular, venha nos convidar a nós sairmos dessa bolha cristã, que sempre temos falado, que sempre o Espírito Santo está denunciando nesse púlpito, de falsa religiosidade, e ousarmos viver algo diferente, fazer coisas que ainda não fizemos, para experimentarmos coisas que outras pessoas ainda não experimentaram. Oh, aleluia! Que o Espírito Santo venha te inflamar com isso, venha arder no teu coração. Aleluia! O barco era segurança, mas ele deixa aquela segurança e começa a caminhar em caminhos diferentes. E ele caminhou, vem a parte triste agora, mas ele caminhou. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Versículo 30. Pedro volta a olhar o problema e é impedido de seguir em frente. Aqui que está o problema. Porque hoje, os mesmos problemas que nos afligem hoje, que por um momento você os vence, daqui a pouco, eles voltam. Eles voltam, Rodrigo. Sabe o corinho que a gente aprendeu lá na Ebon, numa outra versão? A luta vem e volta, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e volta. E a luta do Pedro voltou. E ele olha para o velho problema. E ele deixa de viver algo lindo que ele estava vivendo. Ele deixa de viver algo lindo que ele estava vivendo. O mesmo problema hoje, o mesmo vento que sopra sobre nossas vidas. Eu não estou aqui para fazer com que você grite, fale línguas estranhas de forma histérica.
mas para te trazer entendimento à luz da palavra de Deus. A luta, o vento, ele volta. Mas se nós continuarmos a querer olhar, a gente não vai caminhar com Cristo. Porque a gente tem aprendido que caminhar com Cristo é negar a si mesmo, é carregar a sua cruz. Olhem a mensagem do domingo, da quinta anterior, você que não entendeu o que é isso. E Pedro volta a olhar para o vento, volta a olhar para o problema, e ele começa a perecer, começa a afundar. E o vento ainda estava forte, as águas ainda estavam agitadas. Quando caminhamos, não olhando para Jesus, podemos afundar. Por que podemos afundar? Porque a ordem ainda não havia sido liberada sobre aquele vento. Ou seja, ela estava lá, Pedro estava andando, estava vivendo algo diferente, mas o vento ainda estava forte. E ele foi olhar para o vento. E a hora que ele olha para o vento, ele tira o olho de Jesus e olha para o vento, foi aí que ele começa a afundar. A nossa caminhada, o Espírito Santo tem falado nesse púlpito, precisa ser olhando para Jesus. Se eu for olhar para o Eduardo, se eu for olhar para o Valdeir, para o Lincoln, para a Soraya, para o Rodrigo, para a Carol, para o Ronan, é cheio, tem mais problema que eu, ou às vezes a gente empata, ou às vezes eu tenho mais, aí não vai, aí eu não caminho, aí eu não sigo a Jesus, aí eu não vivo o que Ele quer que eu venha experimentar, eu deixo de estar sob a orientação dEle, e não vivo coisas lindas que Ele quer que eu e você venhamos viver. Semelhante ao povo hebreu quando saiu do Egito, seu problema sempre era a falta de confiança que os levava à murmuração. Eles venciam um obstáculo hoje, amanhã eles estavam diante de um outro problema, e o problema deles era a falta de confiança. Saíram do Egito com mão forte sobre 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. Diante do Mar Vermelho, eles voltam a não ter confiança de que o Senhor os socorreria. E eles voltam a achar que seriam mortos. E o Senhor abre o Mar Vermelho. Mas lá na frente a água fica amarga. A água que eles encontram é amarga. O Senhor transforma aquelas águas em águas potáveis. E a gente vai ver que virou um ciclo não virtuoso, um ciclo vicioso de não confiar em Deus. E diante de fortes ventos que você possa estar vivendo na tua vida, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, eu quero te convidar a você confiar no Senhor e cantar parte dessa canção agora. Eu confio. Confiar no Senhor. Eu confio em Ti, e nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, e nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento,
que aconteceu com Pedro? Que foi olhar para os ventos e estava afundando. Ele continuou olhando para o Senhor. Tira o olhar do vento e volta a olhar para o Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Era só continuar olhando para mim. Quando Jesus nos convida a viver algo diferente, as dúvidas podem estar no nosso coração ainda. Até podemos viver algo diferente. E se algum momento nós viermos a fraquejar, Ele está pronto a nos socorrer. E nessa noite Ele estende a mão e te socorre, e te leva a um lugar seguro. Ai, daramanchu e derrama nagaçu iramanará. O Senhor nessa noite estende a sua mão e te conduz a um lugar seguro. Aleluia! Quando somos desafiados a sairmos do barco, aquele que convida sempre está por perto para nos socorrer. Aquele que nos convida a sair da zona de conforto, a experimentar de fato o que é caminhar com Cristo, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz. Em alguns momentos nós podemos até fraquejar, mas Ele sempre vai estender a sua mão e nos colocar onde quer que nós devemos estar. Sempre vai estender a sua mão e nos colocar no lugar seguro. E hoje Ele faz isso com você que me assiste em sua casa. Ele te conduz a um lugar seguro. Ele te toma pela tua mão e te coloca em um lugar seguro. Ele te convida a viver algo novo, e Ele te dá a segurança. É algo assim: vem ter comigo. Se não der certo, eu estou lá para te segurar. Mas você não vai morrer. Você não vai parar. A tua história não acaba aqui. Pedro foi escolhido para ser aleluia, o propósito que Deus tinha na vida de Pedro, que Cristo tinha na vida de Pedro, não poderia acabar ali. E é por isso que ele é socorrido por Jesus. Assim como o povo hebreu no deserto, o Senhor sempre esteve por perto. Reclamavam, o Senhor abre o mar vermelho. Reclamavam, ficavam com medo, o Senhor providenciou água doce, água potável. Estavam aflitos à noite porque era muito frio. O Senhor providenciou uma coluna, Robson, de fogo que os aquecia. Durante o dia, aquele sol escaldante, o Senhor providenciou uma nuvem. Se Ele te convidou a caminhar com Ele, Ele vai te dar segurança. Isso não implica que você não vai ter dificuldades, que você não vai sofrer vendavais, que ventos fortes não vão vir sobre a tua vida, mas se Ele te convidou a caminhar com Ele, Ele te dá segurança. Reclamavam, Senhor, e agora? Até os chinelos, as sandálias cresciam em seus pés, as roupas cresciam. Não tinha Zara, Ronan, para ir lá, já agora fiquei menor, fiquei grande. Não, o terno crescia, o calçado crescia. O Senhor cuidava, porque foi o Senhor que os colocou naquele caminho. Quando nós estamos no caminho que o Senhor, aleluia, obrigado, Senhor, porque nessa noite Ele fala comigo e com você. Se o Senhor nos colocou nesse caminho, Ele cuidará de você.
Se o Senhor nos tem convidado para caminhar com Ele, Ele cuidará, Ele cuidará. O pão não vai faltar, como não faltou no deserto. Quer carne? Carne todo dia vai ter na tua mesa. Ele vai cuidar nos mínimos detalhes da tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és lindo. Quando entramos no barco, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és Filho de Deus. A experiência que eles tiveram ali exaltou, glorificou o nome de Deus, exaltou a Cristo, entenderam que Ele era Filho de Deus. As experiências que eu e você vamos ter, essa igreja vai viver, a tua família vai viver, enaltecerá o nome de Deus, e o Filho de Deus será exaltado. Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque de pé. O Senhor sempre nos conduz por caminhos que podem ter ventos, podem ter tempestade, mas se é Ele que tem nos conduzido, Ele cuidará. Ele cuidará da tua entrada, da tua saída. Você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo. O Senhor não se ausentará, a sua mão sempre estará estendida sobre a sua vida. E eu te faço um convite: fique sempre na direção, no caminho que o Senhor mandou você estar. Porque se você estiver no caminho que Ele mandou você estar, o socorro está chegando, a mão dEle está vindo sobre a tua vida, e você será socorrido. Nessa noite o Senhor está manifestando o seu poder, está estendendo a sua mão sobre vidas aqui nessa noite, sobre vidas que nos estão assistindo em suas casas. Aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Teu Espírito Santo é que tem conduzido. Agora que nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer orientação sobre a vida de cada um dos Teus filhos, para que nós possamos estar aonde o Senhor mandou nós estar, que nós possamos entender que essa tempestade, que esse vento, Senhor, eles só são ferramentas para que o Teu nome seja glorificado. E é dessa forma que nós cremos que os ventos, que as águas, que o mar agitado, que a tempestade é para que o Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser glorificado na vida da Tua igreja, na vida da Tua igreja. Aleluia.